E aí, galerinha do segundo ano, beleza? Tô deixando um videozinho aqui para vocês, tá? Explicando aquele texto que eu pedi para vocês darem uma lida na aula passada. É, Tem alguma turma que eu não pedi ainda para fazer essa leitura, mas eu já vou deixar esse vídeo. Então é o seguinte, pessoal. O texto que vocês estão vendo aqui na tela é um texto que fala sobre os recursos hídricos brasileiros. O que vocês precisam saber a primeiro momento sobre esses recursos hídricos, né, do Brasil? Então é o seguinte, o território brasileiro ele detém a maior reserva de água doce do planeta. E isso ocorre devido ao clima brasileiro e o tamanho territorial e também o fato da nossa posição geográfica no planeta, tá? A rede hidrográfica brasileira ela concentra aproximadamente, pessoal, cerca de 12% de toda a água doce existente do mundo. Então, só o Brasil ele concentra 12% de água. É muita água, tá? Levando em conta que nós temos quase 200 países no mundo, tá bom? Levando em consideração o continente americano, a reserva hídrica brasileira corresponde a 34% só do continente americano, tá? E da América do Sul, a gente representa basicamente 56% de toda a água da América do Sul. Vale destacar, entretanto, que os recursos hídricos brasileiros não são distribuídos de forma homogênea em todo o seu território. Ou seja, a gente não tem água em todo o território brasileiro. Tá? Então, justamente, eu quero que vocês entendam que as áreas menos povoadas do nosso país são as áreas que têm maior quantidade de água, que têm a maior concentração desses recursos hídricos. Exemplo, a região norte, a região da floresta amazônica, é a região onde concentra a maior quantidade de água. Tá bom? Continuando aqui, ó, nós temos aqui um pouquinho sobre a quantidade de água que nós temos distribuídas por regiões do Brasil. Tá? Então nós temos a densidade demográfica e nós temos a concentração de recursos hídricos aqui, ok? E se vocês observarem, ó, a região sudeste, que é a região que nós temos a maior concentração de pessoas, é justamente uma das regiões que nós temos menor quantidade de água. Se a gente for dividir essa quantidade de água pelo número de habitantes, vocês vão ver que vai ser menor, tá bom? Falar um pouquinho sobre os rios brasileiros, eu quero que vocês entendam que a rede hidrográfica do Brasil ela é caracterizada por rios caudalosos, tá? E perenes. Caudalosos são aqueles rios longos, né? Geralmente a gente divide rios de planícies e rios de planaltos. A diferença dos dois está na velocidade que a água corre, né? Desses rios. E aí, a caracterização de um rio perene são aqueles rios que nunca secam, tá? Então, um rio perene é aquele rio que nunca seca. Porém, existem, tá, rios intermitentes, que são aqueles que secam no período de estiagem, tá? E aí a gente pode citar exemplo de região que tem uma quantidade significativa de rios intermitentes, a região Nordeste. Tudo bem? Alguma dúvida? Se tiver, vocês anotem as dúvidas de vocês e me enviem, tá? No WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. O território brasileiro, ele possui, olha só, em sua maior parte, rios perenes com um ecossistema de alimentação pluvial tropical. O que significa isso? Significa que são as chuvas, pessoal, grandes responsáveis por abastecer as águas dos rios aqui no Brasil, tá? Vocês podem observar que os rios entram num período de cheia justamente no verão, que é o período que a gente tem grande quantidade de chuvas. Então, é no período do verão que é o período de cheias da estação, fazendo com que tenhamos uma vazante no período do inverno, onde os índices pluviométricos acabam diminuindo. Tá ok? E na porção setentrional do sertão nordestino, que estão localizados os rios intermitentes, que são aqueles rios que secam em determinado período do ano, tá? E isso ocorre justamente porque o clima na região é um clima o quê? Semiárido. Então, a quantidade de chuvas, o regime de chuvas naquela região é um regime de chuvas irregular. Tudo bem? Espero que esteja tranquilo até aqui e espero que não esteja falando tão rápido, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo. Pessoal, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a forma que o rio ele deságua, tá, no
no mar, no oceano, tá bom? Então existem dois tipos de foz, tá? De rios. Geralmente nós temos o tipo de foz que é comum em rios de planícies, que a gente chama de foz em delta, tá bom? Delta porque, se vocês observarem a imagem, ele forma um pequeno triângulo e um conjunto de ilhazinhas onde é a saída da água, tá bom? Isso geralmente ocorre em rios de planícies, que são aqueles rios que têm a correnteza menor, ok? Já em áreas que nós temos um rio que a correnteza ela é maior, a gente tem os rios, a foz já em estatuário, tá? Esse estatuário é um jeito que corre basicamente direto para o oceano, tudo bem? E aí, pessoal, só para a gente dar basicamente uma finalizada aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção que é o conceito de bacias hidrográficas, tá? Então, bacia hidrográfica, ela corresponde a uma área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, tá? A topografia do terreno é responsável pela drenagem da água, ou seja, é um conjunto de rios ligados, tá? Onde a topografia do terreno faz com que todos esses rios se concentram para um rio maior e esse rio maior vai levar água até o mar, até o oceano, tá? E aí a gente tem as principais bacias hidrográficas do Brasil, que eu quero que vocês coloquem como importante aí na apostilinha de vocês, tá? Bacia Amazônica, Bacia do Paraná, tá? Nós temos a Bacia do Paraguai, essas aqui são as principais. E aí nós temos as regiões hidrográficas, pessoal. As regiões hidrográficas já é estabelecida politicamente, tá? E aí são essas 12 regiões hidrográficas presentes. Então nós temos a região amazônica, Tocantins, Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. São as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Isso aqui é muito importante, então eu quero que vocês anotem aí como importante. Pessoal, eu vou deixar 2 exercíciozinhos ali no WhatsApp para vocês fazerem, tá? Então eu vou deixar lá, vocês façam, me mandem por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Que eu vou tirar as dúvidas de vocês lá, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Então, tchau, tchau, gente.